Olá amigos, estamos hoje a comentar o capítulo 10 de Mateus. Inicia com Jesus a chamar os seus discípulos. Jesus tinha 12 discípulos principais, ainda que dentro dos 12 ele tivesse um círculo mais próximo daqueles mais íntimos, que era Pedro e os dois irmãos Tiago e João, os chamados filhos do trovão, mas tinha 12 discípulos que eram aqueles que ele trazia consigo sempre, que ensinava, que discipulou durante o seu ministério de uma forma mais próxima. Jesus não chamou só estes 12, depois houve outro grupo maior, que eram os 70, e em outras alturas já havia muitos mais. Depois, pela questão de não compreenderem o que ele queria dizer com comer a minha carne e beber o meu sangue, houve muitos que se escandalizaram e se afastaram. Mas ainda além de todos estes, havia muitas mulheres. O cinema inventou aqui um lugar especial para a Maria Madalena, mas a Maria Madalena era uma delas. Havia outras mulheres, a Bíblia fala de uma Susana, várias Marias, havia muitas Marias. Agora também há, mas naquela altura também, as Míriams. Havia sempre muitas mulheres a acompanhar, algumas mulheres que financiavam ali o ministério de Jesus, porque ele dedicava-se ao ministério e não trabalhava. Tinha que ter ajuda de pessoas para o ajudar a vestir, a comer, enquanto naqueles anos ele se dedicou só a pregar, a ensinar e a curar as pessoas. Jesus chamou então discípulos. Ele tinha dito no outro capítulo, no capítulo 9, que precisava de discípulos, que precisava de operários na seara. E ele começou a chamá-los e a enviá-los. Jesus deu-lhes poder, o mesmo poder que Yeshua tinha para curar, para libertar, para pregar, deu aos seus discípulos. Fez uma oração, deve ter imposto a sua mão sobre cada um e enviou-os a fazer o mesmo que ele fazia. Eles iam 2 a 2 e iam por aquelas localidades do antigo Israel a pregar e a curar, como Jesus fazia. E Jesus disse-lhes uma coisa que agora, para quem está a ler, pode parecer estranha. Para eles não irem por caminhos de gentios nem samaritanos. Jesus veio para o povo judeu, para o povo de Israel. Lá no Evangelho de João diz que ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. Diz lá no capítulo 1. Jesus veio para o povo judeu, para os israelitas, para aquele povo no qual ele nasceu. Só que esse povo não o aceitou. E então há aqui um mistério, diz Paulo em Romanos, e depois esse povo, como não o aceitou, a palavra de Jesus, a mensagem de Jesus, o sacrifício de Jesus abriu-se a todas as famílias da terra, como já estava profetizado na promessa que Deus fez a Abraão. Há um princípio interessante aqui, quando Jesus fala nos discípulos para eles irem e pregarem o Evangelho de graça e curarem as pessoas de graça. Eles faziam isso pelo poder de Deus e Jesus diz que deve ser de graça. Mas por outro lado também lhes disse para não levarem dinheiro nem levarem nada com eles, porque aquela comida essencial, tudo o que é necessidades básicas, eles deviam receber das pessoas a quem pregavam. É interessante. Se por um lado eles não deviam cobrar dinheiro por aquilo que faziam, que vinha de Deus, que vinha do poder de Deus, por outro lado, as pessoas que recebiam essas dádivas deviam suprir as necessidades básicas dessas pessoas. Isto é um princípio interessante, porque há muita gente que abusa e que explora as pessoas em nome da pregação do Evangelho. Jesus não se esquece que há necessidades básicas, mas avisa que o Evangelho é de graça. Jesus depois continua aqui a falar na situação do discípulo perante o mundo. Jesus diz que é como se fosse uma ovelha no meio de lobos. Hoje em dia nós não gostamos muito de nos sentir ovelhas. Costuma-se dizer que as ovelhas são aquelas que fazem tudo e não pensam. O termo são um bocado acéfalas, não pensam. Então, hoje as pessoas que eu conheço não querem ser ovelhas, porque a ovelha faz o que lhe dizem sem ter espírito crítico.
esta ovelha não é esse tipo de ovelha, pessoa que não pensa e que faz tudo o que lhe dizem. É que esta ovelha é o discípulo de Jesus. O discípulo de Jesus é como uma ovelha e ele é o pastor. Há ovelhas que não são de Jesus. Há discípulos que não são discípulos de Jesus, são discípulos de outra coisa. E diz que nós estamos no mundo como ovelhas no meio de lobos. O discípulo de Jesus está neste mundo e corre riscos de vida. Ele avisa-nos que seremos perseguidos. Ele avisa-nos que poderemos ser mortos. E diz que o próprio Espírito Santo falará através de nós para não termos medo, para falarmos sem medo. E eu tenho coragem hoje que não tinha há anos atrás. E sinto que é o Espírito de Deus que me faz ter esta coragem e esta ousadia. Já nos avisou, Ele já nos avisou que correríamos risco de vida para não nos envergonharmos dele, porque aquele que se envergonha dele, ele também o nega diante do Pai. Eu vou ler aqui uns versículos que realmente são muito radicais. E se calhar alguns não estão dispostos a ser discípulos de Jesus por causa destes versículos, mas eu vou ler-vos. Aquele que ama pai ou mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Aquele que ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Aquele que não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Aquele que acha a sua vida a perderá, mas quem perde a sua vida por causa de mim a achará. É os versículos do 37 ao 39. É um discurso duro, não é? Chegará o dia que nós teremos que escolher entre o nosso pai, a nossa mãe, se calhar até o nosso marido, os nossos filhos, ou seguir a Jesus. Jesus aqui no final deste capítulo diz que não veio trazer paz ao mundo, mas divisão, espada, porque uns vão querer seguir e outros não vão querer seguir. E recentemente, nestes últimos anos, no contexto que nós temos vivido, nós temos visto isso. Famílias desunidas por coisas que nem tinham valor, que não eram assim tão importantes. Mas parece que houve aqui uma influência externa, que eu acredito que é uma influência espiritual maligna, que está a crescer neste mundo, que influenciou estas pessoas. E foi um princípio já disto que Jesus aqui está a descrever. Famílias divididas, famílias a denunciarem-se uns aos outros. E Jesus diz que vai chegar uma altura que para o seguirmos teremos que deixar o pai, a mãe, os filhos, vamos ser perseguidos dentro da nossa casa. E poderemos ter que dar a nossa vida em nome daquilo que nós acreditamos. É para isto que Jesus nos chama. Mas Jesus está a convidar-te, que estás a ouvir este vídeo, a ser discípulo dele. Não é um caminho fácil, porque ele diz: toma a tua cruz e segue-me. Ele teve a dele e cada um de nós terá a nossa. Mas é um caminho de paz e é um caminho para a eternidade. Aquele que percebe que este mundo é uma passagem, é algo temporário e crê que há uma ressurreição, tal como Jesus passou desta vida para outra vida, desvaloriza aquilo que nós aqui possamos passar. E sabemos que o Espírito Santo, como Ele prometeu, está connosco, fala através de nós. Ele nos guarda e estará sempre neste caminho apertado até ao final. O que permanecer até ao final, esse será salvo, esse terá a vida eterna. É este caminho que Ele nos convida. Eu disse-lhe sim, já há muitos anos atrás, e estou aqui a fazer este trabalho de discípula, fazer o que Ele fez. E sim, somos chamados a orar por aqueles que estão doentes. Depende da sua fé, mas Jesus, eu acredito num Jesus que cura hoje tudo. Às vezes não é instantâneo, mas eu já vivi na minha vida, sim, que Ele é o mesmo Jesus que cura, é o mesmo Jesus que perdoa, é o mesmo Jesus que dá vida, o mesmo. Ele não mudou. Eu desafio-vos a terem essa fé, como aquela mulher do fluxo de sangue. Se eu tocar em Jesus, eu vou tocar em Jesus
e eu vou ser curada. Depende também muito, muito da nossa fé e dessa nossa insistência de não desistirmos em obtermos aquilo que sabemos que é o melhor para nós e que Ele quer para nós. Até para a semana. Para a semana continuaremos com mais um capítulo. Incentivo-vos a ler comigo e continuar esta caminhada comigo. Um abraço.